Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei onde você está, talvez você esteja no Japão, nos Estados Unidos, na Inglaterra, no Paraguai, na Argentina, vendo comigo ou em qualquer outro lugar do Brasil. Você está no canal do Dunga, tá legal? Então já convido você também a assinar, a fazer parte efetiva de tudo isso, acionar as notificações e, é claro, divulgar, fazer com que o Dunguinha chegue a mais pessoas, mais lugares, mais situações. E com esse programa novo, quem te viu, quem te vê. E outra coisa, hein? Quem sabe um dia você esteja aqui junto comigo, contando um pouquinho da sua história, uma forma diferente da gente contar, porque um exemplo, ele pode desencadear uma revolução, seja regional, seja nacional, seja internacional, mundial, intergaláctica. Nossa, que palavra, eu nunca falei essa palavra. Mas você pode fazer a diferença, porque essa é a história do povo de Deus. O povo de Deus, com todas as suas debilidades, com todas as suas dificuldades, Deus escolheu. Veja, por exemplo, as mulheres estéreis da Bíblia. Quem nasceu dessas mulheres? Foram reis, foram profetas, foram homens que mudaram o rumo da humanidade. Então, você, aí na sua simplicidade, você aí no interior, na sua, sabe, nessa vida tranquila, pode ser que exista um plano aí de Deus na sua vida e pode ser que esse plano venha a mudar a vida de muita gente. Que é o caso das pessoas que vêm aqui no Quem Te Viu, Quem Te Vê. Então, por favor, fique conosco em mais um programa que você vai se apaixonar pela nossa convidada. E a nossa convidada hoje, ela é uma pessoa muito importante, mas muito importante mesmo. Sabe por quê? Por exemplo, eu sou do meio musical católico e eu sempre tive consciência de que para a música católica crescer, ela não teria que ter apenas, né, músicos bons, instrumentistas bons, cantores bons. Ela teria que ter o quê? Estúdios, teria que ter, por exemplo, eventos, ela teria que ter pessoas que orbitassem ao redor da música para fazer com que a música crescesse. Então não era apenas tocar bem, cantar bem. Assim também como os eventos da Igreja Católica Apostólica Romana. Você sabe onde tem gente, onde tem pregador, tem que ter o ouvinte, tem que ter a pessoa para estar ali, para organizar tudo aquilo ali. Mas e aí? Quem que organiza tudo isso? Então, a nossa convidada hoje se especializou ao longo de toda a vida em promover eventos. Estou falando com a minha querida amiga Kiara Castro, quase Kiara Lubick. As duas Kiaras mais famosas do mundo. Tudo bem, Kiara? Tudo bem, Dum. Legal Obrigada demais estar aqui com você. Muito Olha, obrigada. cumprimenta essa galera que está em casa aí, né? Porque você é uma pessoa que nós todos temos um carinho muito grande, né? Com o seu jeitinho de ser, né? Foi conquistando e envolvendo todo mundo. Seja muito bem-vindo ao Quem Te Viu, Quem Te Vê. Que honra estar aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite, como disse o Dunga. Vai ser uma honra bater um papo com você, a gente contar um pouco das histórias, dos bastidores dos eventos católicos. E é legal, e você começa dizendo exatamente isso, hein? Os eventos católicos. Quem diria que hoje nós teríamos uma pessoa e uma empresa, no caso a Promocat, especializada em eventos católicos? Vamos começar por aí. Sim. Vamos começar... claro que nós vamos falar sobre a sua infância, onde você nasceu, cidade e tudo mais. Mas eu queria fazer essa pergunta para você, para a gente iniciar. Que loucura foi essa um dia pensar que você poderia entrar nesse meio e fazer dos eventos católicos algo mais organizado? Quando que pintou essa ideia na sua cabeça? Então, pintou numa feira de negócios. Estávamos expondo, que daí eu também vou voltar um pouco atrás, porque eu tinha uma fábrica de velas. E tudo a ver, né? Tudo a ver. Fábrica de velas. E estávamos numa feira junto com as editoras católicas. E nessa feira, não sentindo à vontade, não era uma feira nossa. Eu e meu esposo, que é meu sócio, e estávamos lá e começou a surgir o assunto. A gente não está sentindo em casa aqui, por que
não montamos uma feira católica? Começou assim, foi justamente essa frase. Por que nós não montamos uma feira católica? Uma feira nossa? Que legal. Quer dizer, você estava... E que feira era essa? Uma feira de negócios normais. Isso, era uma feira de negócios de presentes. Ah, e aí estava lá... Bom, vela a gente associa com oração, vela a gente associa com espiritualidade e tudo mais. E você não... Mas não é meu ambiente aqui, né? A gente podia ter uma feira só para nós, foi isso? Foi, porque a feira ela teve um espaço, um salão, onde eles queriam realmente colocar a igreja, mas era acabou sendo de tudo um pouco ali, de todas as igrejas, todas as religiões. E justamente por isso... E a turma acende vela para tudo, né? Mas a Então, nossa vela a sua vela era acesa para o nosso Deus. Mas como era um espaço eclético, né? E a nossa vela, no sentido, era de Aparecida, era uma vela que tinha um nome, né? Já tinha, que chamava padroeira, então ela tinha todo um sentido para Aparecida. Nessa feira, estávamos com velas decorativas também, mas não de outras, não trabalhamos com outros tipos de vela. Só que, realmente, nós não sentimos em casa. E as editoras estavam também, algumas editoras. E conversando mesmo, praça de alimentação, aquela conversa na feira, surgiu essa questão, até pelo organizador da feira local, não aconteceu mais, foi aquela primeira e única vez. Ele viu que realmente não dava para ter uma feira com tantas realidades diferentes juntas. Teria que ser mais específico. Bom, aí nasceu, então, numa praça de a alimentação. vontade de ter uma feira. Mas a gente volta nesse assunto, tá bom? A gente volta porque hoje a Promocat é talvez a maior empresa responsável pelos eventos católicos, né? Nós temos aí também, por exemplo, os catequistas, né? O evento dos catequistas, Catequista Brasil. Temos essa feira católica, Expo Católica, e nós temos a Promocat. Nós vamos falar sobre isso, porque se você não conhece, você vai se encantar com essa possibilidade. Mas vamos falar um pouquinho sobre a Chiara. Afinal de contas, esse nosso programa é o Quem Te Viu e Quem Te Vê. Você nasceu onde? Nasci em Aparecida. Você é aparecidense. Sou. Nasceu em Aparecida. Vizinha de Nossa Senhora Aparecida. E como é que foi a sua infância, assim, nessa relação? Eu nasci em Pindamonhangaba, eu sempre tive, meus pais tiveram uma relação com Aparecida muito forte, né? Todo dia 1º de janeiro, por exemplo, né? O nosso primeiro almoço era no Salão dos Romeiros. Então, desde que eu me entendo por gente, nosso primeiro almoço do ano era ali. Então, e eu morando em Pindamonhangaba. E a sua família, e você? Como é que foi essa relação? A minha família, o meu pai sempre foi comerciante, sempre. Então, nós tínhamos... a gente brinca que fazia 10 anos, ganhava de presente, a gente tinha que escolher qual estabelecimento a gente ia trabalhar, com 10 anos. Olha! Que ele já queria colocar. Lógico que não era um trabalho... Né, com horário, a gente estudava e ele tinha restaurante, loja de Romeiro, todos na praça da Basílica Velha, que a gente chama da Basílica Velha, né? E, esses dias até postei uma foto desse bar que eu trabalhava. Então, será que a gente não se cruzou quando era pequeno, não? Tá Porque vai que você me atendeu. Na praça, fazia lanche. E ele colocava, e sou muito grata ao meu pai por isso, porque ele não queria... Nós somos uma família de 4 mulheres, né, 4 irmãs, e uma de criação, 5. E ele sempre prezou pelo trabalho. E ele queria mostrar para nós que a vida não era tão fácil assim. E que a pedagogia dos nossos pais era muito legal, né? A forma com que eles nos educavam. E daí a gente tinha que escolher. Ele tinha uma imobiliária na cidade e tinha os comércios. Então seu pai já era um empreendedor. Era um empreendedor mesmo. Tinha foto, né? Sabe aquelas fotos em Aparecida que você tirava e revelava, depois o Romeiro ia buscar ele não no propôs para cavalinho. você, não, para ser a monga?
Não, isso não. Acho que Ô, gente, a monga, para quem não conhece, é. seguinte, é tradicional, não existe mais, acho que não Não existe. Mas existe. durante muitos anos, lá em Aparecida, perto da Basílica, inclusive, Sim, tinha a mulher que se transformava num macaco, num é, gorila. E era a grande atração. era Muito mesmo. bom isso aí. E a gente trabalhava. Eu fazia o colégio, já subia, já almoçava no restaurante e de lá ficava. Só que era a nossa realidade. Os amigos todos da época, da mesma idade, moravam ali naquela praça também. Então, eles moravam atrás das lojas. Né? Aham. E a gente frequentava o tempo inteiro aquela praça. E quando eu falo, né, eu coloco que eu vou no quintal de casa, que é o santuário, é por isso, É porque a verdade, vocês gente brincavam ali. brincava ali, entendeu? Não tinha muito dessa a realidade mesmo, da Aham. importância que ali existia para a vida de muita gente, porque nós nascemos ali dentro. Bacana. Aquilo que muitas pessoas, por exemplo, sonham um dia, né? Em visitar a Basílica, você nasceu e brincava nos pátios da Basílica, Sim. que é muito bacana isso aí. E por falar em sonho, que tipo de sonho você tinha quando criança? Ao ver aquela Basílica, e a gente entendia a Basílica, parece que ela nunca ia deixar de ser construída, né? É. Sempre tinha mais uma parede de tijolinho à vista, sempre a passarela passando por manutenções e tudo mais. A gente tinha aquela noção de que aquilo nunca acabaria de ser construído. E sempre realmente tem uma obra nova lá. Hoje, é claro, está mais estabilizado. Mas, naquela época, o que você intuía no seu coração como criança? E a gente brincava que o santuário, quando ia reformar, falava assim, nossa, parecendo um santuário, não acaba nunca, né? Que sempre Exatamente. tinha essa Nossa, a sua questão. casa, essa minha casa está parecendo a Basílica de É, Aparecida, nunca acaba. justamente. Então, lá eu não tinha, nessa época, eu não tinha muito essa ligação, ou não sabia que eu tinha tanto essa ligação com a igreja, como eu tenho hoje. O meu sonho de criança, e foi o que eu estudei a vida inteira, era para ser professora. Ah, que legal. Você queria ser professora. Sim, era o meu sonho. E ali eu vivi isso. E agradeço hoje pela minha formação. Mas eu fiz magistério, fiz pedagogia com pós-graduação e supervisão de ensino. Eu Uau! queria realmente ser uma diretora, ter um colégio. O meu sonho era ter um colégio infantil. E só que isso aconteceu muito rapidamente, a questão de empreendedor mesmo. Quando eu estava finalizando o magistério, foi quando eu comecei a namorar com o Fábio. E Começou cedo, então. com 16 anos, 16 anos. Foi seu primeiro namorado. foi, É. Fábio! Mas que legal, 16 então, anos, é como eu e a Neia. A gente namorou também com 16 anos. você sabe que a gente se conheceu com eu tinha 14 anos e o Fábio 4 anos mais velho do que eu. Então, a gente começou, eu já 14 anos, né? Aham. Daí ele falava assim, uma vez eu nunca mais esqueço, e ele brinca até hoje, que ele falou para mim assim, um dia a gente vai namorar. Uau! E ele foi no meu aniversário de 15 anos, Que legal! e que o Fábio era bancário na cidade. Olha aqui, Fábio e você Aí, ali, ó. ah, Olha que bacana, gente. e nós começamos a namorar com 16, 17 anos eu tinha, e logo em seguida, 3 meses depois, nós abrimos nosso primeiro negócio juntos. Uau, mas tudo precoce. Foi muito Né? Quer dizer, precoce. nós estamos falando de um casal que são sócios até hoje, né? São sócios no trabalho e muito mais que sócios, né? Contraíram um matrimônio, né? Isso é bacana. Mas você com 16 anos, 2 anos depois, primeiro negócio. O que Foi. era? E meu pai teve que emancipar tudo para Aham. poder ter. Mas como meu pai também tinha esse sangue empreendedor, ele não. Achou o máximo. Ele achou o máximo. Foi uma loja de roupa infantil. Olha,
Que legal. Então, a minha vida era muito para esse lado, para o lado das crianças, e não tanto Mas para a também tinha um igreja. negócio ali. Porque Tinha o empreendedorismo. A gente vai fazendo a leitura ao longo da vida, a gente vai percebendo que o ser empreendedor ou o ser criativo, ele vai depois encontrar o seu espaço definitivo, que é o caso hoje. Você com a Expo Católica, o Catequista Brasil, a Promocate, mas para chegar nisso, tem que fazer algumas experiências. Nessa época, tem, por exemplo, uma amizade, um nome de uma pessoa que até hoje você mantém essa relação de amizade? Tem. Ali a cidade é muito pequena, né? Fala uma que poderia dizer, que poderia olhar para você hoje e dizer assim, Chiara, quem te viu, quem te vê, hein? Fala o nome de alguém. Eu tenho uma que se aproximou novamente, que a gente está conversando muito, porque ela também teve uma ligação com a igreja muito forte, que ela chama Bel. A Isabel. E ela é da cidade. E agora ela está muito próxima de mim através da oração. Que legal. Do Padre Marlon, porque ela viu que eu era amiga do Padre Marlon. E começou a se aproximar novamente, a falar como que ele mudou a vida dela. E ela te viu lá com 16 anos? Ela me viu nascendo. Ela me viu, porque ela tem a idade da minha irmã mais velha. Que legal. Então, ela me viu todo esse tempo. E ela fala sempre disso, né? Quando me vê na Expo Católica, ela fica feliz em me ver, fica até emocionada em ver que eu saí da cidade, porque eu fiquei 12 anos fora da cidade, né? Morando aqui em São Paulo. Veio para São Paulo. E quando eu voltei, eu estava com todos esses empreendimentos, né? É bom voltar para Aparecida. Bom, como eu voltei para a minha cidade de Pindamonhangaba, você voltou para Aparecida. Agora é o seguinte, nós estamos falando hoje, gente, com uma empreendedora, né, católica, né, que atua dentro desse ambiente católico, né? Quando você estava nesses primeiros, digamos assim, nesses primeiros empreendimentos da sua vida, você poderia imaginar, por exemplo, que um dia, mesmo morando em Aparecida, vendo todo o movimento ali de Aparecida, né, que sempre teve um movimento muito grande, você poderia imaginar, nessa época, que um dia você poderia atuar dentro da igreja ou não? Desta forma, não. Não. Porque quando a gente montou a loja, eu queria ficar na loja. Acho que por ter vivido a praça ali, ter vivido o final de semana, trabalhando... Essa relação com o Romero e tudo mais. Só que eu tinha uma raiz, que era a fábrica de vela, porque a fábrica de vela já existia, que era dos meus avós. Ela ia completar 100 anos. 100 anos? E estava com o meu pai na época. E meu pai... teve uma identificação muito forte com o Fábio também, nesse sentido. E o Fábio começou a trabalhar lá, na fábrica. Então, eu tinha a loja, eu ficava na loja, entre a loja e a fábrica. Então, essa raiz, dentro da igreja, a gente sempre teve e nunca deixou de ter. Através da fábrica de vela, nós Quer dizer, a fábrica de vela acabou sendo o elo do seu empreendedorismo com as coisas da igreja. Porque também, é claro, em Aparecida, quem faz vela pensando em Nossa Senhora, né, numa promessa, no cumprimento de uma promessa. Tem toda uma atmosfera espiritual mariana aí, sim, que acaba nos envolvendo de alguma forma. Você vende uma vela para alguém, alguém vai lá e paga uma promessa. Você vende uma vela para alguém, alguém vai lá e aumenta a sua espiritualidade. Quer dizer, queira ou não queira, isso te manteve dentro dessa órbita. Sim, porque a fábrica de vela, na época, ela era de vela só de Aparecida. Uau! Era só as velas, as peças de ceras, né, que é do corpo, que a pessoa vai fazer a promessa. E também a vela de altura, que é o que você vai lá e paga a sua promessa, acendendo a vela da sua altura, ou de alguém que você fez a promessa. Que são aquelas velas compridas que a gente vê. Eram essas velas que a gente vendia. E
Depois a loja não deu certo, eu passei a ir para a fábrica de vela e comecei a ser vendedora. Foi aí que eu descobri o amor. Porque o meu amor é vendas. É ter a comunicação, é ter o contato com a pessoa. Eu gosto de conversar, eu gosto de ter aquele contato. E eu vendia a vela para aquelas lojas todas da Ladeira. Na época não existia ainda o shopping dentro do santuário. Então, era as lojas ali da Ladeira, né? Que a gente falava, a ladeira que sobe, a ladeira que desce. Porque você chega em Aparecida, pela rua principal, ali vindo da Via Dutra, então aí você vai pegar uma ladeirona que sobe, Isso. depois uma E a ladeirona que desce, quer dizer, você vendia suas velas ali. Eu fazia a pé ali, loja por loja. Uau! Para vender a vela, como que a gente fazia? Na segunda e terça passava, recebia, porque Aparecida é um mundo à parte, né? Naquela época. A gente tinha valinhos, né? Você não usava cheque de banco, não usava muito dinheiro, tinha o valinho. A pessoa devia para você, fazia um valinho, dizendo que ela devia aquilo lá, e que Tudo dia no ela ia papelzinho, pagar. escrito no papelzinho, tipo papel de pão, papel de caderno, ó, eu te devo isso. E vou pagar. E no dia, fazia isso na segunda e na terça para entregar a vela na sexta, que era o dia de movimento. Daí um dia você recebia aquilo lá. E na segunda de novo ia. Daí, só que realmente era uma troca, porque eu ia, recebia da semana anterior, ficava devendo de novo. É o famoso consignação. Olha, que eu te dou a vela, quando você vender, você me paga. Está aqui o comprovante, que era um papelzinho assinado. Tipo aquilo que a gente vivia antigamente, que gastava na caderneta. É isso. Marcava na caderneta, no final do mês ia lá e pagava. E eu fazia esse serviço, que era a vendas. Desde então, eu sempre levei muito a sério a parte de vendas. E eu comecei a fazer muitos cursos na época. O pouco que tinha, porque eu vi, a minha formação não era vendas. E eu vi que não existia formação para vendedora. E eu sempre fiquei muito chateado com a questão assim, vendedor é aquele que não deu certo na sua profissão e virou vendedor. Vou vender qualquer coisa. E não é isso. Primeiro, tem o seu tem o vendedor nato, aquele que realmente faz, né? E tem aqueles que podem ser treinados, sim, e fazer muito bem o seu trabalho. E eu comecei a ir para essa área de aprender a vender e a ensinar outras pessoas. Inclusive, vender sonhos. Porque uma coisa é você vender um produto, um aparelho celular. Outra coisa é você vender as possibilidades de uma inspiração, de um sonho, de uma revolução, de alguma coisa que você faz hoje. Né? Eu tive a graça de participar de algumas feiras, de algumas expo católicas, e também participei efetivamente de um Catequista Brasil. E eu vi ali que o que você propôs para nós, entre aspas, né? Que você vendeu para nós era o sonho de catequizar o Brasil, o sonho de ter um lugar onde todos aqueles que vendem um produto católico, cristão, católico, estão ali no mesmo lugar, quer dizer, a amizade, o relacionamento, quer dizer, tudo isso você continua vendendo, mas é muito mais do que um produto. Né? Mas vamos lá. Família. Né? Você disse que o seu pai era empreendedor, que você começou a trabalhar muito cedo, seu pai, quando você fez 10 anos, o presente era onde você quer trabalhar. O que significa essa instituição família para você? Eu sei que você tem 2 filhos, tem um casal de filhos maravilhosos, um já trabalha com vocês. O que é essa família para você? Que linda que está aqui, né? Aliás, linda mesmo, né? A Cana, o filho, a filha e o seu esposo aqui, mas é uma família linda. O que é para você família? Família é o principal para mim, é a minha vida. Porque antes de construir a minha família, o meu sonho, que o meu sonho era ser mãe, e lutei muito para ser mãe, foram 4 anos. Mas antes disso, a minha mãe é muito família. Minha mãe, o Fábio fala, todos os dias, Dona Linda dando bom dia. Minha mãe, todos os dias, presente na nossa vida.
tanto das irmãs, das filhas, né, quanto dos netos também. Que bacana. E os agregados. E ela sempre foi assim. Então, a minha mãe sempre ensinou. Eu não entendia muito, quando era adolescente, aquela coisa, quando ela falava assim, deixa para lá. Mãe, tal pessoa fez isso. Deixa para lá. Um dia ela vai perceber que ela está errada. E sempre evitando a briga. E eu não entendi. Falei, mãe, vamos resolver isso agora. Ela falou assim, num dia a pessoa vai perceber. E a minha mãe sempre até hoje, dessa forma. Vai completar 80 anos. E, assim, essa ligação que ela tem com... e essa importância que ela dá para as datas especiais, em todos os momentos. O domingo é especial para ela. Ela é uma mãe, uma avó presente. Presente, muito presente. E você, com certeza, vai copiá-la. Estou tentando. E os meus filhos, quando a gente sempre prezou, mesmo morando em São Paulo, na loucura de São Paulo, a gente sempre procurou ter a empresa muito próximo da casa, porque eu nunca deixei de trabalhar. Eu sempre trabalhei mesmo com eles pequenos. Mas eu queria estar muito próxima a eles também. Eu não queria que acabasse esse elo, ou que eles tivessem um elo com uma outra pessoa e não comigo. E a gente conseguiu realmente isso. Eu tenho até hoje a mesma ajudante, a mesma pessoa que ajudou com eles, que faz parte da nossa vida. Que viu nascer, viu crescer. Hoje tem quantos anos seus filhos? Tem 22 e 21. 22 e 21. Foi assim, seguidinha, então. Que legal. E a Gi vai fazer 21, né? Mas aí a gente realmente construiu dessa forma para que pelo menos uma refeição ao dia a gente fizesse junto. Legal. Em São Paulo. E assim lá no interior, né, em Aparecida, que a gente mora. Quando a gente fala no interior, gente, é exatamente isso, né? Você almoçar junto, tomar café junto, bom dia, boa tarde, boa noite, comadre, vizinho, né? Mas agora vamos dar um salto aí. Nesse livro, acredite, As 5 Fases para Ter Sucesso e Ser um Vencedor, eu começo com o raciocínio do seguinte: quando nós temos uma ideia, né, e a gente tem a coragem de colocar a ideia na mesa, então aí nós nos abrimos a essas 5 fases. A primeira delas é ser zombado, né? Porque uma ideia nova, quando cai na mesa, tem gente que fala, isso não vai dar certo, só você pensou nisso e tal. E hoje você está à frente, Chiara, talvez não, né? Com certeza, da maior empresa de eventos católicos. Eu, pelo menos, não conheço uma empresa que trabalhe tanto, ainda mais fazendo feiras, a Expo Católica, agora o Catequista Brasil e tudo mais, que é a Promocat. Quando é que você já contou, né, que você foi participar de um evento, estava vendendo vela ali, mas viu que o evento não era... E ali começou a nascer essa vontade de ter um evento especificamente, exclusivamente católico, né? Quando você começou a ter essa ideia, e vieram outras ideias também, veio a ideia do Catequista Brasil, veio, né, tudo mais. Deu medo, você foi zombada, teve resistência, contestação, Chiara, você acha que isso vai dar certo? Como é que foi esse momento? Teve tudo isso. Por quê? Primeiro que nós éramos muito novos, né, eu e o Fábio, porque eu casei, eu tinha 21 anos. Então, era tudo jovenzinha muito, mesmo, né? tudo muito novo para nós. E quando a gente teve essa ideia, a fábrica de velas não estava indo muito bem. A gente estava endividado mesmo na cidade. Porque nós fornecíamos, o nosso principal fornecedor, nosso principal cliente, começou a comprar de outras fábricas. Então, na época, ficamos acomodados a esse principal, e quando vimos, a gente tinha um estoque enorme e que estávamos tinha um cliente só, endividados. praticamente. E com 2 crianças pequenas, né? 3 e 2. Na época, ainda menor ainda, a Giovana tinha 1 ano.
quando o Fábio falou assim, eu vou para a rua e vou levar essa ideia, que era uma ideia, vou levar essa ideia para as editoras, vamos tentar fazer uma associação católica onde a gente possa fazer a feira. No primeiro momento seria isso. E o Fábio foi atrás de uma grande distribuidora aqui em São Paulo, onde eles acreditaram no Fábio e falaram, tá bom, vou ser seu sócio. Uau! Mas, lógico que teve, né, em cada reunião, a cada 3 reuniões, 2, a pessoa ria mesmo. Falava assim, você tá louco. Não, e como que eu vou acreditar numa pessoa que... Porque realmente o comentário surgia, né? Como que eu vou acreditar numa pessoa lá do interior que está devendo, que está endividado, querendo ganhar nas custas da igreja, talvez. Então, a gente teve... E já era a ideia de fazer uma feira. Já era a ideia da Expo da Expo Católica. Aquilo que hoje é uma grande realidade, aliás, uma feira fantástica. Eu amo participar da Expo Católica, porque você vê todo mundo, você encontra todo mundo, bispo, padre, leigo, cantor, escritor, você encontra todo mundo. Todo mundo que evangeliza hoje no Brasil se encontra lá. Quer dizer, e vocês ali novinhos, 24 anos, propondo uma coisa tão grande como essa. Sim, eu acho que a gente não tinha noção do tamanho de tudo. Com certeza não. Primeiro que acho nós que fomos Deus não deixa pavilhão. também a gente ter a visão da coisa. Nós fomos no Expo Center Norte, que foi a casa que acolheu de início, e quando ele falou o valor do metro quadrado, daí você não soma, né? Você não só fica no metro quadrado. Então dá para a gente fazer, então vamos lá. E foi dessa forma. Só que as editoras vieram, vamos... Algumas editoras católicas, não, nós vamos juntos, nós vamos que ano foi como isso? Apoiadores. A primeira Expo Católica foi em 2003. 2003, já. Isso foi no ano de 2001, 2002, que a gente começou a conversa, né? Porque a feira geralmente é um ano antes, até para conseguir a data. E foi construindo realmente da ideia, virou o projeto. No primeiro momento, a igreja em si não veio, mas ficou de olho, nós convidamos, observando. Quando você fala a igreja não veio, o que seria? A CNBB, a Arquidiocese de São Paulo. As autoridades da igreja ficaram observando, vamos ver o que isso vai dar. Isso. A Arquidiocese de São Paulo sempre foi muito parceiro nosso, no sentido assim, de nos apoiar e também de aconselhar. Ainda mais com o Dom Odilo, aumentou muito. Ele é muito próximo e de falar realmente, ser bem sincero. Não, isso eu não concordo, isso eu concordo, isso você pode fazer. A gente sempre pede a bênção dele. Agora, o legal é ver um casal novinho. Você falou 24 anos, você tinha 24 anos. Sim. Então, o seu esposo, 28. Né? Um casal de menos de 30 anos, jovem, uma menina de 24 anos, propondo isso, que é um projeto enorme. Né? A gente sabe, quando a gente pisa na feira, a gente sabe que é uma coisa grande demais. Talvez eu nem tenha noção de toda a complexidade. Com certeza eu não tenho noção disso. Né? De pensar em tudo isso, trabalhar com tanta gente diferente, com tanta gente que pensa diferente, e, de repente, vocês ali... Quanto é o metro quadrado? É X. Até que é barato, né? Mas vai multiplicar isso por 1.000, por 2.000, 3.000, não sei quantos mil metros. Foi isso que aconteceu. Até multiplicar para 8.000 metros quadrados, que era o pavilhão, que o pavilhão tem 9.000 metros quadrados, e multiplicar pelos dias, né? Não. O dia de feira e o dia de montagem, quando nós fizemos, não tinha mais jeito, já estávamos lá. E eu acho que foi a nossa missão mesmo. A primeira Expo Católica, eu com 2 crianças pequenas, não cuidei tão como hoje, né? Era mais o Fábio com os sócios mesmo. Nós ficamos separados durante a semana, né? O Fábio morava em São Paulo
Você ainda estava no E interior? eu estava lá porque a gente não tinha condições de vir morar em São Paulo. E depois de acontecer a Expo Católica 2003, em 2004 que eu mudei com os dois para São Paulo. Imagina, uma menina do interior que vinha a Com São um Paulo. jeito de interior, né? Porque é legal isso, você não perdeu esse jeito. Não. Eu acho que bacana nesse relacionamento que nós temos com você, Kiara, é justamente isso. Você hoje está à frente de algo muito grande, mas a sua pessoa inspira confiança justamente porque você não perdeu esse lado interiorano, esse jeito simples, amável, né? Sorriso sincero, brilho no olho, aquela coisa que a gente vê muito lá no interior, né? E mesmo trabalhando com tanta coisa grande hoje. Outro salto, tá bom? Porque são 3 coisas muito legais. Promocate nasceu, a feira, né, a Expo Católica nasceu, e ano após ano ela foi criando corpo, com shows, né? Com exposições, com lançamentos. Né? Eu faço parte da Finutom Produções, o Caio trabalhou com você e tal, e também expôs, né? Fizemos muita coisa bacana lá. E depois veio a tal do Catequistas Brasil. Quer dizer, eu acho que você mexeu aí no vespeiro, porque se é uma coisa que eu sempre entendi, é que a catequese católica é uma coisa muito séria e muito da igreja, né? E, de repente, você quer fazer um encontro dos catequistas do Brasil. Eu acho que, depois da ideia gigantesca da Expo Católica, essa ainda, na minha opinião, ainda é maior ainda. Como é que foi isso? Como é que foi trazer isso aí dentro de um ambiente clerical, de um ambiente tradicional, né? Um ambiente onde a gente olha para aquele livrinho amarelo do Catecismo da Igreja Católica, a gente tem que ter medo de ler, porque muita coisa a gente não entende, e o catequismo é um mundo diferente. Como é que foi isso? Sim. Na verdade, assim, entre a Expo Católica e o Catequistas Brasil, surgiram os outros congressos, né? Que são os congressos técnicos mesmo, que é de gestão eclesial, para secretários paroquiais, do dízimo. Então, nós temos 8 congressos. Uau, 8? 8 congressos no total, durante todo esse tempo de quase 20 anos de Promocate, né? E que nasceram através da revista Paróquias, que é um produto nosso que nasceu logo depois da Expo Católica. Então, nós tivemos, com isso, a revista Paróquias e os congressos muito próximo aos padres, aos religiosos. Foi construindo, então, essa relação de, digamos assim, de confiança, de amizade. Sim, e de ver que realmente, no começo, quando surgiu a Expo Católica, acabava falando, é o comércio para a igreja, é só marketing. Não, todo mundo precisa comprar. O padre precisa comprar o banco para a sua igreja, ele precisa comprar a sua vestimenta, o paramento. Então, nós unimos aquelas pessoas, aqueles fornecedores em um único lugar. Olha, eu sou quem compra, olha, eu sou quem vende. Foi isso que nós fizemos, que na época da Expo Católica, quando surgiu, o que acontecia? O padre comprava somente das distribuidoras, ele não conhecia, ele não tinha acesso ao fabricante. E a Expo Católica abriu esse mercado para o fabricante e direto ao seu público também. Então, fica livre. As distribuidoras acabaram. A Expo Católica acabou a distribuidora? Não, não acabou. Só fortaleceu e profissionalizou. Então, a gente conseguiu unir isso. Com isso, a revista Paróquias e os Congressos, nós fizemos uma parte que eu acredito que foi muito importante para a igreja, que é levar aquele palestrante, aquele profissional, para passar para o padre, porque o padre ele fez psicologia, teologia, mas ele ali dentro da paróquia, às vezes não consegue, não tem a sua liderança, não tinha a sua liderança com o seu secretário, como passar. E ali nos nossos congressos a gente passa isso. Nós passamos, através desses profissionais, como o secretário deve posicionar sobre algo polêmico ali, ou sobre até um atendimento, um arquivo, como que ele deve arquivar aqueles documentos. Então, tudo isso é passado nos nossos congressos.
É um Desse serviço. salto. Eu tô te ouvindo falar aqui, eu fico imaginando os desdobramentos daquela primeira ideia, partindo de um momento difícil, onde vocês estavam devendo, onde vocês tinham uma fábrica de velas, né, e praticamente um cliente, e esse cliente passou a comprar de outras pessoas, e vocês se viram numa situação difícil. E nesse momento difícil, o Fábio, seu esposo, e você tem essa ideia, né, de começar essa feira, essa Expo Católica. E depois foi desdobrando E daí foi tudo desdobrando tudo isso. Ali eu brinco que o Fábio, as pessoas, às vezes falam, não conheço o seu marido, seu esposo. E o Fábio, eu brinco que ele é o que faz, né? A ideia surge geralmente dele. Ele vem, a gente conversa e vamos... E você, com o seu jeitinho, vai ali articulando. Eu brinco que eu sou o chão de fábrica da empresa. Dali eu saio com um produto embaixo do braço, aquele vendedor de porta a porta, e vou para a rua vender aquela ideia, vender aquele projeto. E dessa forma que a gente fez. Agora, o Catequistas Brasil, ele realmente nasceu... Foi muito forte tudo que eu passei, com toda a minha história em Aparecida. A catequese sempre fez muito parte, e Aparecida sempre teve, né, os encontros, as missões, teve vários encontros. Então, eu tinha aquela marca. O mundo redentorista é um mundo missionário. Né? Eu me lembro que na fazenda onde eu nasci, né, a gente ficava esperando, de tempos em tempos, as missões. As missões. Nossa, acordar às 5 da manhã para fazer a procissão do terço, as missas nas casas, os terços nas casas. Estou falando de uma fazenda. Quer dizer, você, queira ou não queira, no seu DNA existe um redentorista, né, um espírito redentorista, missionário muito grande. E eu tinha aquela visão das missões que eu fui obrigada a ir, né, na época do colégio, só que eu tenho essa visão até hoje, lá no pátio, que tinha o encontro, né, o principal, que era no pátio do santuário já. E aquele encontro me marcou demais. Eu vi aquelas pessoas nem sei se era do mundo inteiro ou era do Brasil inteiro, mas muita gente ali por uma intenção, por um objetivo principal. E aquilo veio muito no decorrer desse meu trabalho, que eu comecei a enxergar que o meu trabalho na Promocat, que eu entrei sem querer, que não era a minha profissão, que num primeiro momento seria só o Fábio, seria um negócio do Fábio e não meu, eu percebi que eu estava totalmente envolvida e que ali era a minha missão de vida. Eu percebi que, através do meu trabalho, eu estava ajudando muita gente. E ajudando mesmo, às vezes até fazendo uma ajuda extra que não poderia, meio que escondendo do Fábio para poder... Vou te facilitar, mas não fala para ninguém, pelo amor de Deus. Porque eu acreditava muito no meu negócio, eu acreditava muito naquilo. E o Catequistas Brasil veio como uma inspiração mesmo. Eu falei, eu vivi Aparecida isso. Aparecida, a catequese era muito importante, né? E as comunidades se envolviam. E eu peguei dentro do meu coração, surgiu. Eu falei para o Fábio, eu falei assim, o que você acha da gente fazer um evento de catequistas? Mas não, a gente não estava pensando na catequese em si, a gente estava pensando na catequista, a pessoa, no ser humano. Reunir aquela pessoa que no seu dia a dia cuida de crianças, cuida de adultos, que ensina os 10 mandamentos, os 7 sacramentos, que fala da doutrina, dos dogmas. Quer dizer, você pensou nessa pessoa, claro que você não tem a pretensão de ensinar catequese, claro, não é esse o objetivo, mas de dar algo para essas pessoas que consomem a vida fazendo isso. Sim, foi justamente isso. E quando eu e o Fábio começamos a conversar sobre isso, e quando colocamos no papel, eu falei assim, é impossível, não vamos fazer, não vai dar certo. Não vai dar certo porque a gente não vai conseguir trazer realmente
nós somos organizadores de evento, nós não fazemos aquele evento, nós não levamos o conteúdo em si, né? Eu não sou pregadora. Então, eu falei assim, não vai dar certo, como que a gente vai trazer todo mundo? Só que foi passando, a gente foi desenhando. Eu falei assim, vamos vai ver, dar certo. vamos ver. Tentar. E eu tenho, né, o padre Joãozinho, que é um diretor espiritual meu, né? E a gente conversa muito, e nós levamos o projeto para ele conhecer. E o padre Paulo Gil, que é responsável pela catequese aqui em São Paulo. Então, nós levamos, é loucura? Toma aqui, isso aqui é loucura? E eles, lógico, fizeram as correções necessárias, e eu fui a campo. Eu fui nas editoras, porque eu acredito em tudo que a gente faz. Não dá, e com a pandemia eu espero que todo mundo tenha aprendido isso. Ninguém é bom sozinho, não né? dá para fazer nada sozinho. Se você faz alguma coisa sozinho, não é grande, né? Tudo que é grande, a gente só consegue fazer quando tem pessoas bacanas, capacitadas, chamadas também por Deus para estar junto com a gente. Foi justamente isso. Eu falei assim, eu preciso ter as editoras com os autores, o convite para a CNBB. Antes da CNBB, nós levamos a Arquidiocese de Aparecida também, apresentei para o arcebispo. Então, nós fizemos todo o caminho que nós sempre fizemos. Com a Expo Católica, nós sempre pedimos a bênção da igreja local. E fizemos isso, e o catequista foi realmente da maneira que a gente colocou no papel ali, a inspiração, a motivação e o conhecimento. Ele é um evento que ele inspira, ele tem o conhecimento, ele tem a motivação, e ele é encantador. Verdade. Temos noção de quantas catequistas temos no Brasil? Existe esse número? Então, existe o número que fala em torno de 1 milhão. 1 milhão de catequistas. 1 milhão de pessoas que Isso. exercem essa função dentro da igreja. É muita gente. E nós temos ali em torno de 3 mil catequistas, né? 3 mil fazendo esse encontro. o encontro em Aparecida. Para quem está nos vendo agora, por exemplo, quantas paróquias nós temos no Brasil? Paróquias no Brasil, nós estamos... agora estou meio desatualizada, mas a gente estava em torno de 13 mil. Vamos lá, em torno de 13 mil paróquias, em torno de 1 milhão de catequistas, e você reúne 3 mil dessas catequistas, homens e mulheres, que depois voltam para suas paróquias, e contam o que aconteceu ali. Quer dizer, isso é mais do que uma oxigenação na evangelização primária, digamos assim, do futuro ser católico, né? Quer dizer, isso é um serviço muito grande. Você tem noção daquilo que você está deixando a nível de legado? Claro que ninguém fala assim, eu vou deixar esse legado, mas a gente vai vivendo, e de repente a gente olha para trás e fala, poxa vida, você tem essa noção? Eu não tenho muito essa noção. Não, né? Não, e não, acho que é melhor não ter. Mas eu gosto muito. E o Catequistas Brasil, ele realmente, Dunga, tinha gente do Brasil inteiro, de todos os estados. Nós conseguimos colocar todas as bandeiras. Que legal. E as caravanas chegando, aquele calor humano, realmente. Eu imagino agora o próximo, né? Depois da pandemia. Com toda a saudade de a gente estar junto, o próximo vai ser. E ele é realmente um evento que não poderia ser de outra forma. Ele foi sonhado, realmente ele nasceu no meu coração dessa forma, de ser, de encantar, de levar para as pessoas, da gente mostrar, porque na minha visão eu sempre tive isso, que quem trabalha, o cantor, por exemplo, ele não é somente um cantor. Ele tem que ele leva a sua evangelização junto no seu show.
Ele é De um alguma forma, cantor católico. ele leva uma catequese forte, né? Sim, então eu sempre quis unir muito no segmento católico as empresas, esse público final, né, que a gente chama o leigo, que nós chamamos, e o cantor. E ali, o catequista, nós conseguimos isso. O cantor passando pelos corredores. Muito legal. Eu tive essa experiência de participar. Ali, é lindo. entendeu? Então, da mesma vivência que nós temos na Expo Católica dessa forma, nós temos também no Catequistas Brasil essa vivência. Bom, gente, seguinte, olha. Agora nós vamos ouvir um pouquinho do coração da Kiara. Cara, a nossa produção preparou algumas coisas. Não precisa ser resposta rápida, né? Não é ping-pong, não. Agora eu quero que você demore nessa resposta, né? Por exemplo, tem uma sequência aqui onde eu vou dizer uma palavra e você vai imaginar quem seja, ou o que seja. Uma pessoa, nesse tempo todo de Kiara Castro, desde o seu nascimento até o atual momento, de tudo aquilo que você fez, quando eu digo assim, ó, me cita uma pessoa e o que ela representa para você. Que pessoa é essa? Minha mãe. Sua mãe? Por quê? Guerreira. Ela, sem estudo, depois separada do marido, conseguiu criar 5 filhas, formando todas, casando todas. Não tem outra pessoa sem ser ela. Top. Realmente. E um lugar que você fala, não, esse é o lugar onde ou eu gostaria de um dia estar, ou que eu amo voltar, é o meu lugar, é o lugar. Eu preciso voltar para a Itália, eu amo a Itália, e foi um lugar muito especial, foi Assis. Verdade. Por que Assis? Você é franciscana, você tem uma paixão por ou Francisco ou Clara, enfim. Eu não sou franciscana, mas eu tenho uma ligação muito forte. E eu cheguei lá e fiquei... Eu não aproveitei Assis, de tão emocionada que eu fiquei. Eu não aproveitei. Eu preciso voltar lá para realmente conhecer ponto a ponto ali. Mas é um lugar que me remete muito à igreja, à evangelização, à espiritualidade. Eu gosto. Tem que fazer como eu fiz. Tira um dia para você ficar perdida. Né? Lá não tem essa violência urbana que nós temos, infelizmente, no Brasil. Anda sem rumo. Quando você não souber mais onde você está, pega o táxi e volta para o hotel. Vou pegar essa ideia. Experiência em Assis, uma cidade maravilhosa. Uma música. Pode ser popular, pode ser do nosso meio. Uma música que quando você escuta, que delícia, para tudo aí, deixa eu escutar essa música até o final. Nós temos uma música que é muito nossa ali, que é Tocando em Frente. Tocando em Frente? Que é do Almir Sater, Renato Teixeira. Canta um pedacinho, vai. Não, só um pedacinho aqui, não tem problema, ninguém está vendo. Porque muito... Essa música foi de repente, a gente escutava e falava assim, nossa, ando devagar, porque já tive pressa. Esse sorriso. Em breve, CD de Kiara Castro. Agora, a música católica, eu comecei a gostar da música católica através da banda Dom. Que legal. Foi a minha primeira... Então, eu tenho as músicas da banda Dom muito presente também na minha vida, nesse sentido de permanecer no amor, aquelas músicas... Eu comecei a gostar realmente. E o estilo também da banda Dom é muito bom, né? Foi. Quando eles surgiram com os violões, aquela parte mais acústica, era no meio de tanto rock and roll que estávamos ouvindo naquela época, de repente surge a banda Dom, muito bom mesmo. Eu sou suspeita para falar, mas eu gosto muito do estilo também. É verdade, bacana. Um sonho que você ainda não realizou e que você tem Kiara Castro ainda para muito tempo ainda, e você está perseguindo esse sonho. Eu tenho... Na verdade, é um sonho de mãe, um sonho de ver os filhos
seguindo a vida deles, tendo a Giovana formada, né? O Tiago já está formado, está trabalhando com a gente. Então, é o meu sonho de mãe mesmo, de ter os filhos seguindo os seus sonhos, realizando. Não é fácil, pode acontecer. Vão ter que fazer um caminho semelhante ao seu, né? Sim, Com todas as mas dificuldades. realizados. É o meu sonho de mãe. Esse sonho maravilhoso, uma conquista, né? Eu sei que você já conquistou muita coisa, né? Assim, e eu não estou falando de coisas materiais, não. Também pode ser, mas assim, você conquistou um espaço dentro da igreja. Hoje, falar de Fábio e Chiara, e falar de Promocate, as pessoas falam com respeito, né? E isso é uma grande conquista, né? Você ter o respeito das pessoas, a consideração das pessoas, né? Ser referência para essas pessoas, ser admiradas por elas. Mas ainda tem alguma coisa que você gostaria assim de conquistar? Falei, eu estou trabalhando para isso. Não, eu tenho assim, realmente essa questão de ter das pessoas, né, dos parceiros acreditarem na minha palavra, igual eu acho que é uma conquista quando você está numa reunião e fala, não, eu vou mandar depois de tudo que você fala assim, não, eu vou mandar para você por escrito, se quiser fazer o contrato, não, eu confio na sua palavra. Isso para mim é uma conquista. Realmente eu cheguei aonde eu queria nesse sentido, de ser uma pessoa respeitada no meu trabalho, da pessoa acreditar na minha palavra, e eu acho que isso é muito importante e eu conquistei isso. Não tenha dúvida. E eu sou testemunha disso, porque eu entraria em qualquer coisa que fosse proposta por você. Obrigada. Legal isso aí, né? Não, mas é bacana, né? Quando eu, como cantor católico, evangelizador, pregador, enfim, apresentador de TV, eu teria coragem de entrar em qualquer coisa que tivesse seu nome e o nome do seu esposo. É bacana isso aí. Isso é bom você ouvir isso. Obrigada, muito bom. Esses dias uma pessoa que trabalhou que era fornecedor nosso da feira, e a moça saiu e ela veio pedir uma ajuda, né, um trabalho. E dela falou assim, mas a parte que a minha ex-empresa fazia, eu não quero concorrer. Depois levei susto, falei assim, mas por quê? Daí ela falou assim, não, porque o dono da empresa tem um carinho enorme por você e pelo Fábio. E ele já fez coisas, ele já aceitou propostas de vocês que ele não poderia aceitar. E isso, para mim, é o que vale. E é bacana de todos os lados. Primeiro, pela sinceridade dela, que ela está numa concorrência. E segundo, da gente descobrir que realmente dentro de uma empresa que não é do nosso segmento católico, que não trabalha somente para nós, trabalha para grandes empresas, a Promocate é minúscula perto e que ele lutou por nós ali dentro sem a gente saber. Isso deixa a gente realmente eu seguir o meu caminho mesmo. Hoje você está acompanhando aqui a Chiara Castro aqui no Quem Te Viu, Quem Te Vê. E realmente eu acho que tem muitas pessoas que hoje poderiam olhar para você e dizer essa frase, né? Pessoas que olharam para você pelo Fábio. Mas vamos continuar aqui. O pior momento da tua vida, quando foi? Aquele pior, meu Deus, eu não vou dar conta. Por que tanta prova? Ai, meu Deus, como é que vai ser? Qual foi esse pior momento? Foi o melhor e o pior ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo? A JMJ. A JMJ. Caio, você participou disso, hein? Será que o Caio está na parte do pior? Ele está lá nos bastidores, na verdade. Porque foi um desafio enorme e não veio o resultado que a gente tinha que pagar as contas. Tá aqui, ó. Olha a equipe ali, isso aí. Olha lá. E o melhor é isso. Essa foto realmente passa. E eu tô lá no fundo, ó, de boné, ó. Tô de costa ali, ó. Essa foto realmente ela. Vocês encararam, acho que o maior desafio da vida de vocês, né? Foi. Aqui nasceu essa amizade, nasceu
né? Os irmãos aí realmente que ficaram juntos, Quem está na foto com aí? Vai, dinheiro, vai. sem dinheiro. Olha lá, da esquerda para a direita, falei. A Juliana Gurgel, que na época morava aqui, mas ela é de Fortaleza. O Paulo Sante, eu, o Fábio, o Rafael Caniza, que é advogado, doutor Rafael Caniza, né, que tenha mais respeito, e o Caio Pável. E por que foi o pior momento? Foi assim, coisas que não deu para fazer. A gente sabe que foi muito complexa a Jornada Mundial da Juventude no Rio de Janeiro, né? Teve a chuva, teve, enfim, muita coisa. E por que foi o melhor e o pior ao mesmo tempo? O melhor foi na questão de realmente viver a jornada, né? Receber o Papa Francisco. Eu tive a honra de receber o Papa Francisco no Rio Centro. Então, esse presente, ninguém me tira. Olá, Francisco, como estás? Tudo bem? Muito bem-vindo. Realmente foi especial. Só que foi uma luta mesmo. Foi uma luta colocar o evento em pé. A ajuda que teríamos, né, não vem ao caso mas assim, as ajudas não vieram. E a gente teve que colocar. Só que vieram outras ajudas que foram muito importantes para nós, né? Locais ali. Foi uma união mesmo para conseguir. Foi uma superação. Foi trocar o pneu com o carro andando. Muita chuva. Eu nunca vi tanto frio no Rio de Janeiro como naqueles dias. Tanta chuva no Rio de Janeiro. Quer dizer, parece que tudo queria estragar. Mas a imagem de Copacabana, com aquelas 4 milhões de pessoas, não teve como. E, assim, o meu olhar em todas as fotos da jornada eu só era choro, né? Porque eu chorava ou de alegria ou de desespero. Mas eu só chorava ali. Mas foi uma realização. Nós colocamos em pé, nós fizemos o que nós prometemos, nós fizemos, nós entregamos com muito sacrifício, mas nós entregamos. Ou seja, eu acho que é o sangue do empreendedor. Essas 6 pessoas que estão aí, vocês 6, uma vez que vocês fizeram a Jornada Mundial da Juventude acontecer ali, né, naquilo ali que foi Rio proposto, Centro, vocês estão preparados para qualquer coisa. Se vocês se juntarem, vocês podem olhar um para o outro e dizer assim, a gente faz. É isso, Caio? O Caio está lá. Quer dizer, se vocês 6 se reunirem de novo, e independentemente do desafio, falar, olha, a gente consegue. Aí vocês conseguem olhar um para o outro e dizer, vamos que a gente consegue. A gente consegue, e o que permaneceu foi uma amizade linda que a gente conseguiu aumentar, né, com os cônjuges, né, com as esposas, com o marido da Ju. Ali nós somos uma grande família mesmo de amigos, de conversar todos os dias desde então. E isso é um presente, isso eu acredito que foi a Deus. Eu tive um episódio, Dunga, que eu nunca contei assim a público. Conta Vai ser a agora. primeira vez. Conta agora. Eu saí muito machucada da jornada. Mas machucada no sentido das pessoas também, que algumas pessoas à volta. E eu fui confessar com um padre. E eu falei para ele, eu falei assim, quem deveria me apoiar, o padre que estava ali, não teve uma palavra, a gente lutou sozinha, tinha hora que parecia que estávamos sozinhos ali no Rio Centro, e foi muito difícil para mim, todo esse sentido, e eu desabafando com o padre. E ele pegou e falou assim, mas às vezes você não quer pensar que foi Deus que fez isso? Eu falei assim, mas Deus fez isso para mim? Eu só chorei. Daí ele falava assim, então, mas não veio toda essa verba que você esperava, e as pessoas que estavam ao seu lado esperando essa verba viraram as costas para você.
Você já pensou se viesse essa verba e essas pessoas estivessem com você até hoje? Eles não iam sair de perto de você. Quem ficou é quem sabia que você não tinha nada para dar para eles naquele momento. E daí ele fez eu enxergar de uma outra maneira, que Deus me presenteou com... Não com verbas, mas com pessoas. Com pessoas que acreditaram no nosso trabalho, que viram tudo que nós passamos, com a própria igreja mesmo que nos apoiou ali, cantores que foram lá, você que foi lá e se entregou. Então, a gente... eu tive que ter esse olhar. O padre me mostrou que esse olhar, porque eu estava muito machucada. Se eu não tivesse esse padre para falar para mim assim, acorda, foi Deus que fez isso para você, eu não ia achar que tinha sido um presente de Deus. Por isso que onde tiver Chiara, Fábio e Promocati, eu vou. Porque é essa confiança, é esse legado que vai sendo formado dentro da nossa igreja que a gente tem que valorizar. Para encerrar, uma saudade. Aquilo que você fala, ai, que saudade disso. Chega até a doer, mas uma dor gostosa. Eu tenho saudade do meu pai, que no final da vida foi difícil a convivência. Não, vamos dizer assim, no meio da minha vida profissional foi difícil a convivência com ele, pelas escolhas que ele fez na vida, e que no finalzinho a gente teve o nosso ato de perdão. Oh, maravilha. E sem conversar no dia, né, no momento, eu falei para ele, não vamos falar do passado, vamos só aproveitar. E a gente conseguiu o último ano de vida dele aproveitar dessa forma. E alguns momentos eu penso, eu falo assim, nossa, meu pai ia estar orgulhoso de mim, igual minha mãe é. E eu sinto isso, sinto uma falta que eu acho que é a saudade que ele deixou desse vácuo que a gente não conseguiu aproveitar, mas que eu tenho certeza, porque você sabe que mesmo numa época que foi difícil, né, da vida dele, que a gente estava distante, eu lembro que uma vez ele mandou uma mensagem, uma carta, e que ele dizia que, mesmo com tudo que tinha acontecido, ele estava orgulhoso de mim. E ele mostrou o porquê, que o meu nome tinha saído como quem fez o Anuário Católico naquele ano, que nós fomos, né, nós fizemos o Anuário Católico do Brasil por 10 anos. E ele comprou o livro e ele se emocionou quando ele viu o nome da filha dele ali e que ele não tinha 10 anos contato. Então, eu acho que eu deixei um legado para ele, eu acho que eu deixei ele orgulhoso, ele não poderia voltar para trás do que tinha acontecido, da decisão. Mas a gente pôde se perdoar, tanto eu a ele e ele a mim. Eu acho que a gente teve uma história bonita. Que legal. Bom, esse foi o Quem Te Viu, Quem Te Vê, né, dessa semana. Eu tenho certeza absoluta, Chiara, que muitas pessoas, né, desde Aparecida, por todos os lugares que você andou, podem olhar para você, para o Fábio, né, e podem dizer para você, quem te viu, quem te vê, hein? Mas eu gostaria, você já disse o nome de uma pessoa, mas eu gostaria que você dissesse o nome de mais uma pessoa, de uma amiga da infância, ou um amigo da infância, que se aparecesse hoje aqui, Chiara! E ouvisse você falando tudo que você falou, pudesse dizer quem te viu, quem te vê. Fala o nome de mais uma pessoa para nós. Uma amiga de infância, Cristina Helene, ela chama. Cristina Helene. Mora onde ela? Ela mora aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo. Mas a gente não se encontra, só por rede social. Só. Uau. Ela é médica e seguiu uma outra vida. Eu acho que ela fica orgulhosa. Olhar. Ela sempre manda mensagem. Fantástico. Olha, gente, esse programa, eu tenho assim um carinho especial. A ideia do nome foi do Caio. O Caio, que é o diretor da Finotom.
ele me viu várias vezes nos shows brincando com essa frase, né? No final de uma música, um determinado momento, diga para a pessoa que está do seu lado, quem te viu, quem te vê. Então, eu tenho que dizer para você, eu sou missionário há 30 anos na Igreja Católica e tenho um respeito enorme por você, né? Pelo Fábio, e eu, mesmo não te conhecendo lá na infância, né? Mas ouvindo a sua história agora, eu posso dizer também, quem te viu, quem te vê. Parabéns. Obrigada. Deus te abençoe e que possam ter muitas expo católicas e muitos encontros de catequistas, que muitos desses outros congressos, que você falou que são 9. São 9 com catequista. Então, que Deus abençoe e obrigado por você ter vindo aqui. Tá? Obrigado pelo convite. Que venham muitas Kiaras fazendo. Verdade. Também. Você faça escola. Que eu faço escola. Eu incentivo muito. Você queria ter uma escola? Kiaras. Você acabou criando uma escola. Muito obrigada pelo convite. Valeu. Gente, esse foi o Quem Te Viu, Quem Te Vê dessa semana. Quem será a semana que vem? Grande abraço. Olha só, hein? Faça sua inscrição no nosso canal, acione as notificações, vídeo novo você vai ser avisado e ajuda o Dunguinha a chegar a mais pessoas. Divulgue aí, valeu? Um abraço, um beijaço no seu coração e até a próxima, se Deus quiser. Valeu, Kiara. Um abraço, sou seu fã. Valeu, gente.